No ano passado, as ações da Estapar subiram quase 115%, uma das maiores altas da bolsa. Mas e agora em 2026? Será que ainda tem potencial para continuar subindo mais? Ou será que a ação já está bem precificada depois desse rally? Nesse vídeo, a gente vai analisar a fundo as iniciativas que a empresa apresentou para merecer essa valorização recente e o que ela ainda tem de carta na manga para poder continuar subindo ainda mais. Bora lá? Então, para a gente começar, tem uma apresentação aqui. E aí, para a gente colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, já que a Estapar é uma empresa relativamente pouco conhecida do público, primeiro porque ela é uma small cap, né? Ela tem pouco menos de 1 bi de valor de mercado, e segundo, porque ela fez o IPO relativamente recente. Então, para a gente traçar um panorama da história dela aqui, a Estapar começou em 1981 com 2 irmãos, os irmãos Cerqueira. Curiosamente, os dois têm o mesmo nome, Hélio. Um é o Hélio Francisco Cerqueira e o outro é o Hélio Cerqueira Júnior. Eles começaram com 2 unidades de estacionamentos, uma no Rio, a Rio Park, e outra em Curitiba, a Estapar. Estapar nada mais é do que Estacionamentos do Paraná. Foi esse o nome que acabou pegando e que eles usaram com mais frequência ao longo do tempo. Apesar da empresa ter começado nessas 2 cidades, o foco dela, logo nos anos seguintes, foi atuar na cidade de São Paulo. Obviamente, é a maior cidade do Brasil, por consequência também, a cidade onde a gente tem mais carros. Então, era o principal mercado onde a empresa poderia atuar aqui no Brasil. Em 1994, eles fizeram uma parceria com a Porto Seguro, um convênio que dura até hoje, quase 32 anos, no qual os segurados da Porto tem desconto nos estacionamentos da Estapar. Isso é uma relação de ganha-ganha para as 2 empresas, né? De um lado, a Porto Seguro reduz a sinistralidade, já que os clientes estão deixando de parar o carro na rua, e a Estapar ganha mais receita, já que ela está tendo uma taxa de ocupação maior dos estacionamentos e também uma maior margem ali. Em 94, a Estapar tinha cerca de 30 mil vagas. Em 97, a empresa foi pioneira aqui no Brasil, atuando no Zona Azul com a implantação dos parquímetros. Zona Azul, para quem não sabe, é aquele estacionamento rotativo de rua ali. Você paga o tempo que você está usando ali e eles, na maior parte das vezes, são uma concessão das prefeituras municipais. Já indo para 2009, a Estapar teve o controle adquirido pelo BTG. Então, a expansão que a empresa teve de 97 até 2009 mais do que dobrou a quantidade de vagas que ela teve. Ela foi para 70 mil vagas em 2009. Mais para frente eu vou mostrar para vocês um histórico recente que a gente tem do número de vagas que a empresa possui. Em 2014, ela lançou o app Vaga Inteligente, no qual o cliente pode ali fazer a reserva do estacionamento e pagar o Zona Azul. Em 2017, ela já atingiu a marca de 1 bilhão de faturamento. E em 2019, que eu acabei de falar das zonas azuis, ela ganhou a licitação para o Zona Azul de São Paulo, né? É a maior zona azul do Brasil, com mais de 55 mil vagas. E aí, em 2020, ela fez seu IPO. Se você pensar que em 2020, a gente estava vivendo os momentos principais da pandemia do Covid, e aí a Estapar foi a primeira empresa da bolsa a fazer o IPO de forma totalmente virtual. Esse IPO dela teve uma relação importante com a concessão do Zona Azul. Por quê? Quando ela ganhou essa licitação, ela teve que pagar uma outorga, ou seja, teve que pagar pelo direito de explorar comercialmente o bem público, né, do estacionamento da rua. Ela teve que fazer um pagamento para a Prefeitura de São Paulo de 600 milhões de reais. Então, o dinheiro que ela levantou no IPO, 300 milhões de reais, metade desses 600, ela direcionou totalmente para pagar a outorga, e os outros 300 milhões restantes, ela captou fazendo emissão de dívida via debêntures. Passados 2 anos, a empresa adquiriu a Azul Digital, que o principal produto dela é o aplicativo Azul+, e aí ele ajudou a trazer uma evolução para o app que a Estapar tinha desenvolvido, o Vaga Inteligente. No Azul+, além das funções que eu já tinha comentado antes, de reserva de estacionamento por meio do aplicativo e pagamento de Zona Azul, ela ampliou ali, colocando pagamento de PVA, licenciamento, multas, e aí expandiu para colocar aquisição de seguros por meio de uma corretora própria no aplicativo, consórcios também, e até fazer pagamento de combustível através dele. Já em 2024, a empresa adquiriu a FCP Participações, que era proprietária das vagas do Alpha Square, que é um condomínio em Alphaville, em Barueri, em São Paulo. É um condomínio formado por residências, tem escritórios comerciais e tem um shopping também, e
tudo isso deve dar cerca de 500 vagas, mas são 500 vagas num ponto relativamente no mercado de luxo, né? Então são vagas ticket maior. Nesse mesmo ano, 2024, ela fez a aquisição da Asteroid, que é uma empresa que atua com soluções de parcelamento para multas, IPVA e licenciamento. Então, você vê como que isso está relacionado com o app do Zoom+, que ela adquiriu pouco tempo atrás. Já em 2025, o principal marco da empresa no ano foi a adição do Shopping Aricanduva ao portfólio de vagas dela. Shopping Aricanduva, para quem não sabe, é o maior shopping não só de São Paulo, não só do Brasil, como também da América Latina, com mais de 8.000 vagas. Bom, então, feito esse panorama da história, a gente pode partir para a composição acionária da empresa, ou seja, para a gente ver quem que é o dono dela. Partindo aqui para esse gráfico, a gente vai ver 4 principais nomes de fundos aqui, que são o Maranello, o Valbuena, o Trempanilo e o Deduero. Esses 4 fundos são detidos por uma pessoa só, que é o André Esteves, um dos principais acionistas e uma das principais cabeças do banco BTG Pactual. Então, através desses 4 fundos, ele detém cerca de 80% do capital da Estapar. E aí, como ele é o principal acionista, ele também é quem tem o maior número de indicações para o conselho da empresa, sendo que o conselho é o grupo de pessoas ali que vai tomar as decisões mais estratégicas da companhia. Então, 2 nomes de destaque aqui são o segundo ali da Lilian Esteves, que pelo sobrenome você já deve traçar alguma relação com o André Esteves, e ela é, na verdade, a esposa dele. E o primeiro, que é o Edwin Neves, é o presidente do conselho. Ele foi o funcionário número 2 contratado pelo BTG. Ele fez carreira no banco atuando em Private Equity e agora ele é um dos heads do segmento de Special Situation. Partindo agora para a diretoria, enquanto o conselho é quem toma as decisões estratégicas, ali a diretoria é quem vai, entre outras palavras, colocar essa estratégia em prática no dia a dia. Então, a gente tem o Emílio Sanches, que é o CEO da empresa hoje. Ele fez carreira até num segmento diferente, ele atuava com audiovisual, passou pelo SBT, passou pela DirecTV e uma outra produtora de filmes. Depois ele atuou na Regus, uma empresa de terceirização de espaço de trabalho. E aí ele foi para Estapar por volta de 2010, para atuar como CFO, diretor de RI. Depois de mais de 12 anos nessa função, ele assumiu como CEO da companhia. Outro nome que a gente tem aqui é o Murilo Cerqueira. Se você estiver lembrando lá da história, você vai ver que ele tem relação com os irmãos Cerqueira, sendo que ele é filho do Hélio Cerqueira, que está aqui também no conselho da Estapar. Ele já foi, antes do BTG tomar o controle, ele era um dos principais acionistas. Hoje ele tem um pouco menos de 5% da empresa, mas isso é uma estimativa, até porque se ele tivesse mais do que 5%, ele tinha que ter, o nome dele deveria aparecer aqui no FRE, no formulário de referência da companhia, já que todo acionista com mais de 5% tem que ser público o nome dele. Bom, então feita essa introdução aí, a gente pode partir agora para o mais importante, que é analisar o modelo de negócio da empresa. Estapar, ela divide o modelo de negócio dela em 7 áreas. 5 delas estão relacionadas especificamente com estacionamentos em si. Então, o primeiro aqui é o segmento de alugadas e administradas. Vamos quebrar esses 2 nomes aí para entender como é que funciona a operação da empresa. No alugadas, a Estapar vai para um shopping, para um edifício comercial, uma universidade, um hospital, algum lugar de grande circulação de pessoas e por consequência também de circulação de carros. E aí ela aluga o espaço de estacionamento da empresa e monta a operação dela lá. E aí ela vai pagar o aluguel, seja de forma fixa, um valor definido ali, cobrado mensalmente, ou ela vai pagar de forma variável, como um percentual da receita ali. Se a Estapar estiver faturando 1 milhão por mês com estacionamento e ela combinar uma taxa variável de 10%, ela paga 100 mil, vai pagar sempre 10% do que ela faturar. Ou ela ainda pode atuar com uma combinação dessas 2 coisas. Então, ela pode pagar 50 mil de estacionamento, por exemplo, mais uma taxa de 10% em cima do que ela faturar. Então, essa é a parte do alugadas em si. A Estapar não é dona do estacionamento, ela loca o estacionamento e paga um percentual disso pro dono dele. Mas aqui a gente ainda tem esse administradas. Esse administradas é uma operação totalmente asset light da Estapar. Nesse caso, é o dono de um estabelecimento que vai procurar a Estapar e contratar ela para ela gerir aquele estacionamento. O que a empresa vai fazer é botar um funcionário ali pro caixa, um manobrista, e a empresa vai basicamente pagar pela mão de obra da Estapar.
Então, isso aqui é uma área menor dentro da empresa, até porque o faturamento dela aqui é reduzido. Mas a empresa apresenta esses dois segmentos de forma conjunta aqui no alugadas e administradas. Segunda grande área de negócio da empresa são os contratos de longo prazo. Os contratos de longo prazo funcionam basicamente igual às vagas alugadas, porém com um prazo maior. Até por isso o nome do segmento é contrato de longo prazo. Então, enquanto no alugadas os prazos de contratos vão até 5 anos, nos contratos de longo prazo eles partem de 5 anos e podem chegar até 20 anos. Nesse caso aqui, a empresa também atua com shoppings, mas principalmente com aeroportos e arenas, estádios. Então, a empresa geralmente ela faz esses contratos quando você tem uma arena inaugurando, quando tem um shopping inaugurando, e aí a Estapar faz um investimento de infraestrutura ali para botar o estacionamento de pé, ela consegue aumentar o prazo dessas operações. Então, esses dois aqui que a gente falou até agora, o alugadas administradas e contratos de longo prazo, são operações que a empresa faz com empresas privadas. Agora, os dois que a gente vai ver são operações com órgãos públicos. Os dois são concessões. A gente tem ali o on-street, são concessões de vagas em rua, e aí aqui a gente está falando principalmente do Zona Azul, e a gente tem as concessões off-street, então são as vagas fora de rua, e aí a gente está falando principalmente de aeroportos com gestão pública e outros edifícios públicos onde você vai ter grande circulação de gente também, como hospitais e universidades ou prédios administrativos de maior relevância ali naquela cidade onde eles estão localizados. Na sequência, a gente tem as propriedades, e aí aqui sim, a gente está falando de vagas nas quais a Estapar é efetivamente a dona delas. Então, naquela questão de prazos, obviamente, aqui no propriedades não tem prazo, a Estapar pode operar ali enquanto ela seguir sendo dona deles. Já no on-street e no off-street, são concessões também com prazos maiores, e aqui vai de 5 a 20 anos também. Agora a gente tem dois segmentos de menor relevância na empresa. O primeiro é o digital. O digital ele tem representa pouco menos de 2% da receita da empresa. E aí aqui a gente está falando da receita que ela ganha com o aplicativo que eu comentei, Zul Mais, e com o credenciamento que ela faz de zonas azuis. Então aqui a gente tem uma diferença desse segmento pro de concessões on-street, que é o seguinte: numa concessão on-street, numa concessão de rua, a Estapar ela tem exclusividade total para aquela operação. Em contrapartida, ela tem que fazer investimentos para infraestrutura dessa operação. Já na Zona Azul, por meio de credenciamento, a gente está falando de prefeituras nos quais elas não atuam com as concessões. Elas deixam qualquer empresa que quiser desenvolver um aplicativo e vender ticket operar na cidade. Então aqui a Estapar não tem exclusividade e ela concorre com outras empresas, basicamente vendendo ticket. E aí, a maior parte da receita aqui fica com a prefeitura, enquanto a Estapar recebe uma parte pequena da transação. Em contrapartida, ela também não tem que fazer nenhum investimento de infraestrutura nessas vagas. O investimento de infraestrutura que eu estou comentando aqui são aqueles carros de fiscalização, próprio funcionário de fiscalização, parquímetro, câmera e a própria manutenção das vagas em si, em alguns casos. Então, no Zona Azul, via credenciamento que entra aqui no digital, a empresa não tem que se comprometer com nada disso. Já nas concessões on-street, no qual ela é a proprietária, por assim dizer, da operação, ela tem que fazer esses investimentos. Já o último segmento aqui, das Electric, é a empresa que a Estapar tem de recarga de veículos elétricos. Então essa aqui é uma receita que representa menos de 1% ainda do total da empresa, e que ela basicamente ganha dinheiro comprando energia no Mercado Livre e depois vendendo ela durante a recarga, e aí ela vai ganhar esse spread. Então é uma receita bem baixa, mas obviamente tem um potencial grande de crescimento conforme o mercado de carros elétricos no Brasil aumenta, e também ele tem uma sinergia com o segmento padrão de estacionamento da empresa, já que quando alguém para o carro no estacionamento,
ela pode ganhar duas vezes, tanto com a ocupação da vaga quanto com a recarga. Então tem esse benefício para a Estapar de se aumentar, você consegue rentabilizar um pouco mais o uso de cada vaga ali, já que você está ganhando com o estacionamento em si e com a recarga depois. Então, obviamente, esses números aqui que a gente está comentando são números do ano fechado de 2024, mas aqui na sequência agora a gente vai apresentar o que a empresa já divulgou até os 9 meses de 2025, os dados do terceiro tri. Então aqui a gente pode partir para entender um pouco melhor a operação da empresa, vendo o número de vagas que ela tem em cada segmento. No total, a gente está falando de pouco mais de 530 mil vagas que a Estapar possui atualmente. Esse número é bem maior do que o do segundo colocado. A Índigo é uma empresa multinacional, ela tem sede na França, mas ela tem atuação em vários países, e aqui no Brasil ela tem pouco mais de 300 mil vagas. Na sequência, os próximos 5 maiores players, eles não chegam a representar nem 25% do número de vagas que a Estapar tem. Então a gente está falando de cerca de 130 mil vagas aqui, tá? Para a gente analisar um pouco melhor como é que essas vagas estão dentro de cada segmento, tem esse gráfico aqui. Então a gente vê que o principal segmento da empresa é o de alugadas e administradas, e aí a gente tem essa outra representação aqui, olhando o faturamento por cada segmento. Ponto importante aqui é que a empresa, nos 9 meses de 2025, já fez um faturamento acima do de 2023, deve fechar o ano aí com um faturamento igual ou maior do que o de 2024. Mas para a gente aprofundar aqui nessa dinâmica de segmento, é interessante a gente olhar a receita por vaga. O que é essa receita por vaga aqui? A gente está simplesmente pegando os últimos números que a gente apresentou aqui, a receita líquida por segmento, dividindo por essa quantidade de vagas aqui. Então, o que a gente tem? O principal segmento dela, em termos de receita por vaga, é o de concessões off-street. O porquê disso tá no setor que a empresa atende aqui, que é o que eu comentei de aeroportos. Os aeroportos são o filé mignon do mercado de estacionamentos. Por quê? Primeiro, pelo alto tempo de permanência. Então, alguém que deixa o carro no aeroporto em uma vaga para um final de semana, praticamente ele vai gerar a mesma receita naquela vaga do que a empresa ganharia em um estacionamento de rua ao longo de vários dias, por exemplo. O cara vai deixar o carro ali no final de semana, então a taxa de ocupação é bem maior do que o que ela tem com outros segmentos. O segundo aspecto importante aqui é a taxa de ocupação. Então, diferente de um shopping, de um prédio comercial, de escritórios, por exemplo, onde você tem a operação ali, principalmente durante o dia e começo da noite, num aeroporto você vai ter operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre tem cliente entrando. Por último, a gente está falando de uma tarifa média elevada, já que no aeroporto a pessoa está preocupada ali em não perder o voo. Então, essa conveniência de estacionar já dentro do aeroporto, próximo do local de embarque, em vez de procurar uma alternativa, por exemplo, ter que pegar uma van e ir até o aeroporto, nesse cenário, a pessoa não está procurando economizar ali. Então, ela quer essa conveniência. Isso faz com que a Estapar tenha um poder de precificação maior, e a gente tem um fato também de que, como a empresa ela está fazendo os investimentos ali de infraestrutura para poder botar o estacionamento do aeroporto de pé quando ela faz esse contrato inicial, e para fazer a manutenção desse estacionamento ao longo do tempo, a empresa acaba meio que tendo um direito de explorar esse monopólio natural que ela cria com esse contrato do aeroporto. Em paralelo, se a gente for olhar a receita por vaga do digital, que é o que eu comentei, no qual a empresa atua só fazendo o credenciamento do Zona Azul, ou seja, só vendendo o ticket ali, ela tem um faturamento de perto de R$50 contra quase 1.400 no setor de concessões off-street. Qual que é a estratégia no digital? Que a empresa busca aqui usar esse segmento como ponto de entrada para o ecossistema da Estapar. Então, o cliente, para pagar o Zona Azul ali, vai baixar o aplicativo do Zoom+, e aí, a partir daí, ele já está em contato com a empresa, e aí pode usar esse app depois para reserva de vagas nos estacionamentos dela. Ele vai conhecendo mais a empresa ali, pode usar os outros serviços que eu comentei, e aí o cliente vai fazer pagamento de PVA, multas, licenciamento e tudo mais. Então, essa grande discrepância no ticket, no valor do ticket,
tá mais ou menos nessa estratégia aí. Aqui no digital, a Estapar não tem que o investimento, o nível de CAPEX, ou seja, a quantidade de capital investido que ela tem para manter o serviço do digital é basicamente tecnologia e marketing ali para fazer a propaganda do aplicativo. Em contrapartida, no Concessões Off-Street, a empresa tem que fazer um alto investimento de infraestrutura para criação do estacionamento e para sua manutenção. Então, como a gente vai ver, esse aspecto de intensidade de capital é um dos principais fatores para a gente entender a rentabilidade da companhia quando a gente olha para a margem de cada segmento. Então, propriedades, que é o que atingiu a melhor margem aqui da empresa em 2025, se a gente for olhar por esse ponto de vista de necessidade de investimento, obviamente, propriedades a gente tem um nível de investimento altíssimo, já que a Estapar ela tem que comprar aquele estacionamento em si. Então, você tem um investimento alto de capital para adquirir o estacionamento e aí, em contrapartida, obviamente, como ela é dona daquela operação, ela tem um poder de precificação bem maior do que nos outros segmentos, nos quais, por exemplo, nas concessões, ela já tem, em alguns casos, uma regulação em cima do ajuste que ela vai poder fazer na cobrança dos tickets. Nos contratos de longo prazo, foi aquilo que eu falei da necessidade de investimento ali, seja para aquela arena, seja para aquele shopping que está começando. Então, essa necessidade de investimento, ela se junta com o prazo mais estendido que a empresa tem para fazer essa operação. Então, obviamente, com esse prazo maior, a empresa consegue maturar e melhorar a operação ao longo do tempo e ela rentabiliza mais em cima disso. Olhando por outro lado, a gente tem o segmento de alugadas e administradas aqui, que é o que possui a menor margem de todos. Qual que é o motivo aqui dessa menor margem? O primeiro está justamente na parte de custos dessa operação. Todo mês ali a empresa vai ter que pagar um aluguel, seja ele como uma forma fixa, um valor pré-determinado ali, ou como um percentual da receita que eu comentei. Então, esse custo que a empresa tem aqui, ele é muito maior do que o custo que a empresa tem com a depreciação dos investimentos que ela faz para botar as outras operações dela de pé. Mas aí, você pode perguntar por que a empresa foca nesse segmento, já que, como a gente viu, ele é a unidade de negócio da empresa no qual ela tem o maior percentual de uso agora, né? Mais de 50% da atuação dela está nesse segmento de alugadas administradas, onde ela tem a menor margem bruta. O porquê disso, a gente vai entender descendo um pouco mais ali na linha de DRE da empresa. Quando a gente está falando da necessidade de custos, quando a gente está falando de expandir a quantidade de vagas que a Estapar possui, a forma mais barata que a empresa tem, apesar de ser a forma que ela tem despesas, que ela tem os custos operacionais maiores devido ao aluguel, é a forma com que ela tem a menor necessidade de investimentos de CAPEX. Então, isso faz com que ela possa expandir mais rápido através do setor de alugadas e administradas. Ela não tem que botar CAPEX na frente, ela vai ter que pagar aluguel conforme a operação já está de pé ali. E aí, descendo na DRE aqui, a gente vê o impacto com que essa expansão através do segmento de alugadas e administradas traz para o restante da operação da empresa. Aqui, o racional que a gente tem que ter é o seguinte: se a Estapar tiver 1.000 vagas, por exemplo, alugadas e administradas, e ela vai e amplia essas 1.000 vagas para 1.500. Quando a gente olha a Estapar como holding, ou seja, pensando a empresa ali como a estrutura principal que gerencia os demais estacionamentos, o que acontece? Para a Estapar como estrutura corporativa aqui, gerenciar 1.000 estacionamentos alugados e administradas e para ela gerenciar 1.500 vagas de estacionamento no alugados e administradas, a equipe que essa holding tem que ter para gerar é a mesma. Se ela gere 1.000 vagas com 100 funcionários, quando ela passa para 1.500 vagas, o que ela vai ter de funcionários aqui administrativos, de RH, de financeiro e de tecnologia, por exemplo, não vai precisar muito. Ela tem um incremento muito pequeno de maior despesas para expandir. Então, conforme ela aumenta a operação de alugadas administradas, ela vai diluindo esse custo operacional conforme ela
traz mais vagas para dentro da empresa. E, então isso aí é o que a gente vê aqui nas despesas operacionais como percentual da receita líquida da empresa, que vem em queda desde 2021, atingindo pouco mais de 15% ao longo dos 9 meses de 2025. E aí, então, como a gente saiu ali de margem bruta, viu as despesas operacionais, o impacto que isso tem na margem EBIT, ou seja, a margem operacional da empresa, é de uma elevação dela. E aí aqui a gente já tem em 2025, nos 9 meses de 2025, a empresa já teve um EBIT maior do que o de 2024, apenas com os 9 meses de operação. E aí a margem EBIT dela ali chegando aos 10%, um patamar até superior ao que a empresa tinha em 2019, antes de ser afetada pelos anos de pandemia. Obviamente aí, como eu comentei, no alugadas e administradas, o principal benefício desse segmento é justamente a menor necessidade de CAPEX. Então isso aí tá claro aqui na evolução do investimento que a empresa vem fazendo e aí chegando no patamar também de próximo de 10% da receita líquida. Considerando essas duas variáveis aí, com a margem EBIT subindo e a necessidade de CAPEX caindo relativamente, se estabilizando, a gente vê o ROIC, o retorno sobre o capital investido da empresa, aumentando, chegando próximo dos 14%. Obviamente que esse é um número ainda menor do que o custo de capital da empresa. Porém, como a gente está nessa tendência de taxa de juros caindo, a gente tende a ver esse número aumentando e deixando a empresa ainda mais atrativa. Então, culminando todos esses fatores aí, a gente também tem a alavancagem da empresa em patamares bem saudáveis hoje, próximo de 2,2 vezes dívida líquida EBITDA, sendo que se a gente for olhar o histórico aí, esse número altíssimo de 2020, você pode ver que ele não foi provocado nem tanto pelo aumento da dívida, apesar dela ter aumentado, mas aí o principal efeito foi o EBITDA da empresa que despencou, já que durante a pandemia a empresa teve que fechar várias e várias operações, né? Ninguém saía de casa, não tinha carro circulando na rua, e aí a alavancagem dela explodiu, mas como a gente pode ver, desde 2022 ela vem em queda e agora está num nível bem ok, já que os covenants, ou seja, as cláusulas restritivas que a Estapar tem nos financiamentos, ou seja, quando ela toma dívida, os contratos vêm especificando o nível ali que ela tem que se comprometer a estar para ela manter aquela operação de empréstimo ali. Então, no caso da Estapar, os covenants são de 3 vezes e a alavancagem da empresa agora está em 2,2 vezes. Bom, então só antes da gente continuar aqui, comentar que tudo isso que eu falei até agora é só uma parte pequena do relatório super completo que a gente tem sobre a empresa aqui na Varos, de quase 60 páginas, no qual a gente conta desde a história da empresa, de forma mais detalhada do que eu passei brevemente aqui, passando pelo controle acionário da empresa, a diretoria, o conselho, o modelo de negócios, explorando em mais detalhes os 7 segmentos da companhia, junto dos gatilhos, ou seja, os drivers de crescimento que a empresa tem, que não estão precificados hoje na ação, além dos abacaxis, ou seja, os riscos que a empresa tem, e, por fim, o valuation, ou seja, a gente detalhando ali as premissas que a gente usou para chegar no valor justo da empresa. No caso da Estapar, o que a gente tem hoje de preço-alvo para a empresa? Num cenário bem conservador, como a gente costuma fazer aqui na Varos, de projeções de receita basicamente alinhadas com a inflação, sem nenhum crescimento super exagerado, assim como margens próximas do patamar atual, que a empresa já vinha apresentando, ou seja, a gente não está colocando nenhum ganho de rentabilidade altíssimo para a operação. A gente está chegando num valor da ação de 5,31, que agora está representando um upside de pouco mais de 20%, e uma TIR, ou seja, uma taxa interna de retorno, que seria o quanto você ganharia com o carrego da ação, também perto de 21%. Esse número, entretanto, de 5,31, a gente não gosta de abordar isso como se fosse um número definitivo, já que esse valor depende de muitas variáveis, né? Então, duas principais aqui que a gente gosta de fazer simulações é com a variação do DI, já que o DI é um dos componentes da taxa de desconto que a gente usa para trazer o fluxo de caixa, os fluxos de caixa projetados da empresa a valor presente, e a margem bruta, no caso da Estapar aqui, a margem bruta do segmento de alugadas administradas, que é o principal segmento da empresa.
como a gente viu. Então, a gente tem cenários aqui onde, conforme a taxa Selic for caindo e até mesmo a empresa ela não precisa nem ganhar margem, a gente vê cenários aqui onde a ação tem um potencial para dobrar de forma relativamente factível. E aí, antes da gente fechar, tem um ponto importante aqui que é a novidade mais recente da empresa até então, que foi a Assembleia Geral Extraordinária que ela fez em 17 de dezembro do ano passado. A Assembleia Geral é a reunião dos acionistas da companhia, né? Então, nessa reunião, os acionistas votaram para definir, entre outras coisas, 2 itens importantes aqui para a gente entender a dinâmica da companhia para 2026. Esses 2 itens estão relacionados à parte de prejuízos acumulados da empresa. Ou seja, Estapar nos últimos anos, principalmente com a pandemia, ela acumulou muito prejuízo, ou seja, a ação não deu lucro líquido naqueles anos. E aí, ela acumulou pouco mais de 1 bi ao longo do tempo. O que a Assembleia definiu agora no final do ano? Eles vão absorver esses prejuízos acumulados. No primeiro caso ali, a absorção é feita pela reserva de capital da empresa e no segundo, a absorção está sendo feita pela redução do capital social. No fundo aqui, o que isso significa? A empresa está fazendo uma engenharia contábil ali para zerar os prejuízos acumulados. O porquê que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso para justamente ela poder começar a pagar dividendos, já que enquanto a empresa tiver prejuízos acumulados no balanço, ali no patrimônio líquido, ela não pode distribuir. Agora, depois da reunião, foi definido que ela vai fazer essa absorção dos prejuízos acumulados e agora em diante a empresa está livre já para fazer pagamento de dividendos. Em 2025, durante os 3 trimestres que a empresa já apresentou resultado, ela teve um lucro líquido próximo de 15 milhões. Se ela manter a média do segundo e do terceiro tri, ela deve fechar 2025 com algo em torno de 22, 23 milhões de reais. Ou seja, esse já é um valor que ela está apta para distribuir agora em 2026 e isso, obviamente, é um ponto bem relevante para quem está investido ou para quem quer investir na ação, já que o anúncio dos pagamentos de dividendos vai trazer um fluxo de investidores que estão atrás de proventos e isso, então, vai contribuir não só com a empresa tendendo a aumentar a sua liquidez, que hoje é relativamente reduzida, como também potencialmente continuar valorizando a ação da companhia, já que com todas essas iniciativas que ela vem apresentando de uma maior peso do segmento de alugados e administradas ali, a empresa ainda deve continuar naquela tendência que a gente viu de melhoria das suas margens. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente viu aí o que a Estapar fez no passado, o que ela pode continuar fazendo agora em 2026 e como isso reflete na expectativa de valorização da ação. Então, se você gostou, deixa seu like aí. Não se esquece de se inscrever no canal, que isso ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e gratuito aqui para você. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.